A biologia evolui como todas as outras ciências, e um avanço que vem acontecendo nesse ramo são as células-tronco. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. Elas também podem se dividir e se transformar em outros tipos de células. Um outro fator fantástico é que as células-tronco podem ser programadas para desenvolver funções específicas, tendo em vista que ainda não possuem uma especialização. Basicamente, as células-tronco podem se autorreplicar, ou seja, se duplicar gerando outras células-tronco ou ainda se transformar em outros tipos de células. Podemos dizer que existem três principais tipos de células-tronco: as embrionárias e as adultas. Essas células são encontradas principalmente na medula óssea e no cordão umbilical, e são oriundas de fontes naturais. Temos ainda as pluripotentes induzidas, que foram obtidas por cientistas em laboratório em 2007. As células-troncos embrionárias, também conhecidas como pluripotentes não induzidas ou embrionárias, são assim chamadas por possuir a capacidade de se transformar em qualquer tipo de células adultas de um organismo vivo. Elas são encontradas no embrião apenas quando este se encontra no estágio de blastocisto, de 4 a 5 dias após a fecundação. Nessa fase da gestação, a região circulada em azul é chamada de massa circular interna, e é esta massa de células que chamamos de célula-tronco embrionárias. Em uma fase posterior ao embrião de 5 dias, ele já apresenta estruturas mais complexas, como coração e sistema nervoso em desenvolvimento. Ou seja, as suas células já se especializaram e não podem mais ser consideradas como células-tronco. O corpo humano possui aproximadamente 216 tipos diferentes de células, e as células-tronco embrionárias podem se transformar em qualquer uma delas. Reparem nesse último quadro, o qual exemplifica as possibilidades oferecidas pelas células-tronco. Na fase adulta, as células-tronco encontram-se principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Mas cada órgão do nosso corpo possui um pouco de células-tronco para poder renovar as células ao longo da nossa vida. Elas podem se dividir para gerar uma célula nova ou outra diferenciada. As células-tronco adultas são chamadas de multipotentes por serem menos versáteis que as embrionárias. As primeiras células-tronco humanas induzidas foram produzidas em 2007, a partir da pele, e tem sido daí que são retiradas as células para reprogramação. Mesmo que teoricamente, qualquer tecido do corpo pode ser reprogramado. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes. Estes genes se inserem no DNA da célula adulta, como por exemplo uma da pele, e reprograma o código genético. Com este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e capacidade de se diferenciarem em qualquer tecido. Essas células são chamadas de células-tronco de pluripotência induzida. As pesquisas com as células-tronco é fundamental para entender melhor o funcionamento e crescimento dos organismos e como os tecidos do nosso corpo se mantêm ao longo da vida adulta, ou mesmo o que acontece com o nosso organismo durante uma doença. As células-tronco fornecem aos pesquisadores ferramentas para modelar doenças, testar medicamentos e desenvolver terapias que produzam resultados efetivos. A terapia celular é a troca de células doentes por células novas e saudáveis. E este é um dos possíveis usos para as células-tronco no combate a doenças. Em teoria, qualquer doença em que houver degeneração de tecido do nosso corpo poderia se tratar através da terapia celular com células-tronco. Mesmo com os resultados de testes sendo positivos, ou pelo menos promissores, as pesquisas de células-tronco e suas aplicações para tratar doenças ainda estão em estágio inicial. É preciso utilizar métodos rigorosos
de pesquisas e testes para garantir a segurança e eficácia a longo prazo. Quando as células-tronco são encontradas e isoladas, é necessário proporcionar as condições ideais para que elas possam se diferenciar e se transformar nas células específicas necessárias no tratamento escolhido. E para esse processo é necessário bastante experimentação e testes. Além de tudo, é necessário o desenvolvimento de um sistema para entregar às células a parte específica do corpo e estimulá-la a funcionar e se integrar como células naturais do corpo humano. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.